Olá, eu sou simplesmente Juliana e estou em busca de mim mesma. Continue comigo que hoje o papo é sobre comunicação social. Quem acompanha o meu canal ou o meu Instagram não deve, não deve acreditar, mas eu, na condição de autista, a comunicação e a questão social são as maiores dificuldades que eu enfrento na minha vida, assim. É muito complicado. E aqui vamos dizer, é um vídeo que eu tô gravando, eu consigo pausar, consigo regravar algumas coisas, editar, então aqui eu tô num ambiente totalmente propício para mim, é um ambiente silencioso, só o único estímulo agora sou só eu, meus pensamentos, eu conversando diante de uma câmera. Então aqui além de ser um recurso muito bom que eu consigo pausar e tudo mais, ainda eu tô num ambiente próprio para mim. Além de tudo isso, eu sempre decido o assunto da semana antecipado, então eu passo a semana pensando nesse assunto. Eu faço sempre, eu tenho sempre uma colinha que eu faço aqui, deixo aqui pra mim ir seguindo, pra mim não me perder, porque eu me perco no assunto, começo a falar de coisa que não tem mais nada a ver. Quando vê, eu já voei pra longe. Então, além disso, o autismo agora atualmente ele se tornou um hiperfoco para mim, então uma coisa que eu gosto de pesquisar e tudo mais. Além de que eu tô falando das minhas experiências, eu tô falando da minha vida, eu tô fofocando que geral das minhas coisas, então é um assunto, vamos dizer, que eu domino. Agora, sim, no geral, eu enfrento uma dificuldade assim gigantesca, vamos dizer assim, puxando agora primeiro para a questão da comunicação. Eu não consigo organizar vamos dizer assim, o raciocínio numa sequência lógica. O negócio assim na minha cabeça, ele faz total sentido. Na hora que eu vou tentar explicar para a pessoa, eu não consigo assim fazer uma sequência lógica dos eventos, eu não consigo explicar direito. Eu fico patinando no mesmo assunto, eu não avanço, então eu tenho muita dificuldade de organizar os meus pensamentos e, tipo, uma coisa que pra mim faz sentido, na hora que eu vou explicar, eu não consigo explicar direito. Eu também tenho um problema, assim, da comunicação que, às vezes eu fico com a língua presa, eu falo helado, igual o Cebolinha da Turma da Mônica. Às vezes o meu pensamento ele tá tão acelerado que eu penso mais rápido do que eu falo. Então eu vou falar, eu me embolo toda nas palavras e eu esqueço palavras, me dá branco, então eu tenho muita dificuldade de me expressar. E eu demoro demais para processar uma informação. Às vezes eu estou conversando com alguém, eu tenho que processar o que ela está me dizendo, pensar numa resposta e responder para ela. E eu tenho muita dificuldade com isso, assim. Então, às vezes a pessoa já está no terceiro assunto, eu ainda estou no primeiro e não entendi nada e eu encho de minhoca na minha cabeça. É muito complicado. Eu tenho. É muito fácil eu ter quebra de raciocínio. Às vezes eu tô falando de uma coisa assim, eu sigo uma linha de raciocínio, chega num determinado momento assim, eu tenho a quebra de raciocínio, eu esqueço do que eu tava falando, eu não consigo continuar, me dá como se desse um branco. Então, às vezes eu tenho que parar, dar uma respirada e continuar falando, porque eu tenho muito disso, assim, eu não consigo. Eu acho incrível aquelas pessoas que dão palestras longas, que vão puxando um assunto no outro, eu não consigo. Eu falo de uma coisa assim e do nada aquilo me foge da minha cabeça. Eu não consigo seguir um raciocínio, uma linha de raciocínio certinho. Eu tenho muita dificuldade de prestar atenção no que a pessoa está falando. Se é um assunto, alguma coisa que é fora do meu hiperfoco, eu gasto muita energia
para entender o que ela tá me dizendo, para interagir com essa conversa. Então, às vezes, eu começo a me dispersar, começo a viajar na maionese. Então, é muito cansativo eu conseguir prestar atenção. Embora eu queira, eu gosto de conversar, eu me interesso por aquele assunto, mas às vezes a minha mente, assim, vai pra, vai pra outra estação. Então, eu tenho muita dificuldade com essa parte da comunicação. Eu também não chega a ser uma gagueira, mas quanto mais eu fico cansada assim, eu começo a conversar com a pessoa, eu começo a repetir as palavras assim, e, tipo, eu começo a repetir as palavras assim, e tipo, eu falo falando assim, fica muito engraçado, sabe? Eu começo a falar e fico me embolando e tenho que falar devagarinho pra mim não me perder. E a minha maior dificuldade, a gigantesca, assim, é que os estímulos externos, eles atrapalham o meu raciocínio. Então, aqui, como eu tô só focada nisso, é um lugar silencioso, um ambiente próprio para mim, eu consigo me expressar melhor. Agora, quando eu tô num lugar barulhento, com várias pessoas falando, movimentos, cheiros, então são vários estímulos assim, parece que eu vou perdendo a capacidade de raciocínio e não consigo, às vezes eu tô numa sobrecarga sensorial tão grande que eu não consigo nem falar o meu nome. Imagina eu conseguir interagir, conversar com uma pessoa. E fazendo uma comparação, é como se a minha mente, ela tivesse o meu plano das ideias, ela fosse tipo assim. Ela é tipo várias ideias, vários pensamentos filosóficos e tudo mais. Só que na hora que eu vou expressar minhas ideias, eu encontro a barreira dos estímulos externos, então é muita coisa para processar e tudo mais. Daí, daí o que consegue sair de mim é um bichinho menorzinho. Então, por isso eu gosto muito de escrever, porque quando eu escrevo é só eu, meus pensamentos, e sai exatamente o que eu quero, diferente de falar, é mais uma função, vou dizer assim, além de você pensar, você ainda tem que falar e absorver o que a pessoa tá te falando, depois pensar numa resposta. Pra mim é muita coisa de uma vez só, às vezes eu entro em pânico, por isso eu gosto tanto de escrever, que daí o meu pensamento tá inteirinho no papel. Fora que eu ainda tenho uma voz mais fininha e às vezes eu tenho uma fala meio infantilizada, assim. Então essas questões que me levam a ser muito atrapalhada para falar. E na questão do pensamento mais acelerado do que a fala, isso acontece na leitura também. Quando eu tinha que ler em voz alta, eu tinha muita dificuldade, porque eu lia numa velocidade e conseguia falar em outra. Então eu me embolava toda nas palavras, nossa, me dava uma vergonha tão grande que eu odiava fazer essas leituras, me dava uma ansiedade gigantesca, assim, enquanto não passasse a minha vez e aquilo saísse de mim, eu ficava naquela angústia total. Eu não conseguia ler direito. Apresentar trabalho na frente da sala, então, ó, não, não tinha como, me dava um branco, já era. E quanto a minhas dificuldades com o social, eu tenho bastante dificuldades. Uma delas é que eu não tenho filtro, vamos dizer assim, eu não tenho um filtro de ocasião. Então, às vezes, eu acabo falando coisas impróprias para ocasião, eu acabo rindo num lugar que era para ser sério, eu fico sério num lugar que era para ficar rindo. Então, eu não tenho bem esse filtro, aquele famoso Simancol, assim, que a minha professora falava. Eu não tenho isso. Eu não conseguia, assim, eu sempre foi uma dificuldade tremenda minha, que eu não conseguia entender piadas. Eu não sabia se a pessoa estava falando sério, se a pessoa estava brincando. Eu não entendia conversas com, tipo, segundas intenções. Então eu sempre
taxada de inocente, porque eu, não que eu fosse inocente, mas é que eu não conseguia entender o contexto por trás de uma fala, assim, sabe? Então eu sempre fui bem deslocada no meio das conversas. Como eu já tinha falado a respeito da comunicação, a minha capacidade social também ela está totalmente ligada com o ambiente, com a minha energia. Então, se eu estou em casa, num ambiente mais tranquilo, com energia, com poucos estímulos, eu consigo conversar bem. Agora, eu estou num lugar barulhento, com um monte de interação, um monte de coisa, eu fico totalmente fechada ali no meu cantinho, não consigo interagir. As pessoas acham que eu tô tipo, emburrada com alguma coisa, e eu tô só, tipo, ali no modo de economia de energia, tô no stand-by, eu não consigo interagir, assim, se tem muitas coisas, assim, acontecendo, eu fico, assim, tipo, travada, não consigo sair daquele estado. Eu não consigo entender a linguagem corporal das pessoas, eu não consigo ver se elas estão ficando entediadas, se elas estão chateadas, eu não consigo saber se elas estão me dando abertura, às vezes me apresentam para alguém. A, o meu instinto assim é tipo abraçar ou apertar a mão, só que eu olho para a pessoa, eu não consigo identificar se ela tá me dando abertura, então tipo eu fico travada assim agora, será que eu cumprimento? Será que eu não cumprimento? Será que eu tenho que abraçar? Eu não tenho que abraçar? Então eu não consigo analisar essas coisas. Então eu acabo sempre ficando mais contida, porque eu não consegui pescar o que a pessoa estava me passando. Acontece muito de eu incluir as pessoas numa conversa que estava acontecendo na minha cabeça. Pra mim, eu tava ali naquele assunto girando ali, daí eu chego e falo um negócio nada a ver para a ocasião, mas que porque estava rolando na minha cabeça, mas a pessoa não estava incluída, então não entendeu de onde é que eu tirei aquilo. Até o meu marido brinca assim que eu pareço um NPC, aqueles personagens de jogos de RPG, que eu sempre eu chegava na cena, ela falava uma fala do script que não tinha nada a ver com, com o evento e saía de cena. Então ele acha muito engraçado isso. Tem hora então que eu realmente não consigo interagir. Isso tem acontecido muito agora que eu tenho tido as crises sensoriais. Então eu simplesmente não consigo interagir de jeito nenhum. Eu fico ali no meu mundinho esperando a crise passar. Então às vezes eu não consigo nem falar nem nada. Eu fico ali no meu estado assim de inércia. Não é sempre que eu consigo ser espalhafatosa que eu consigo conversar. Parece até que eu sou outra pessoa. Tem outra questão também que eu, vamos dizer assim, com a experiência, eu criei um script mental na minha cabeça. Então, eu inconscientemente, inconscientemente, eu errando as palavras. Inconscientemente, eu acesso esse script. Então, tipo, sempre quando tem uma situação banal, ele acessa, bom dia, como é que você tá? O dia tá bonito hoje, será que vai chover? Então, tipo, eu tenho aquele script que eu sigo o inconsciente e se o script foge se a conversa foge desse meu script, daí dá um tipo o pane no sistema e ele tem que ligar pra parte que não é mais automático, tem que pensar no que falar e isso sempre me atrapalha um pouco quando eu foge desse script. Eu acho engraçado que quem assistiu o primeiro Exterminador do Futuro tem uma cena que o Exterminador tá num quarto alugado se preparando para a batalha. Daí um vizinho bate na porta reclamando do mau cheiro e aparece na tela assim todas as opções de resposta do Exterminador, ele escolhe a melhor e responde pro cara. Então é exatamente isso, eu tenho um script mental e ele é utilizado assim nessas conversas corriqueiras. Daí quando foge disso, eu tenho que pensar no que falar e eu me atrapalho mais.
E qual que vamos dizer assim, essa questão das minhas dificuldades com a fala e com o social? Isso numa criança, ela é engraçadinha, fofinho, todo mundo acha legal. Só que agora, num adolescente, essas características de não conseguir falar direito, se atrapalhar, não conseguir entender direito as conversas, é engraçado, chama atenção, já é outros 500 já, a pessoa assim a pessoa que tem essas características assim, ela acaba chamando muita atenção. Então, como eu tinha horror a chamar atenção, eu sentia muita vergonha e tudo mais, eu acabei assim criando um medo terrível de conversar, de me expor, porque realmente era isso, eu não queria chamar atenção e eu era atrapalhada em interagir socialmente, então eu preferia ficar, vamos dizer, ficar quieta, eu preferia ficar no meu canto, não chamar atenção e não interagir para não ter esses problemas que a exposição me causava. Então eu criei assim esse bloqueio. Quem me conheceu na adolescência achava que eu era praticamente muda, eu não falava, não interagia, eu também não sabia, como eu não tinha um filtro social, eu não sabia direito de qual expressão usar, então eu ficava sempre com uma expressão séria. E sempre quando eu falava, quando eu ria, parecia ser uma atração de circo, porque é realmente uma coisa muito rara. Daí a pessoa olhava, ai meu Deus, ela já tá rindo, ela já tá falando. Então, tipo, eu era muito fechada por causa desse medo grande que eu tinha de falar errado, de chamar atenção, de ser engraçada. Eu não gostava desse tipo de atenção. Então eu era muito calada, eu não conseguia me expressar, eu era fechada demais. E até hoje eu não gosto assim de exposição, eu não gosto de falar muito. Vocês não têm ideia da dificuldade que eu tive hoje de sentar aqui para começar esse vídeo. Eu tava me amarrando demais, eu tava assim, é sempre assim, sabe? É sentar para começar a falar e tudo mais, sempre vem aquele medo, aquele bloqueio que ele nunca abandona a gente, né? Tá sempre ali cutucando. As pessoas falam muito do masking, mas eu nunca consegui fazer o masking porque eu não entendia as pessoas, eu não entendia como elas se relacionavam e tudo mais. Então eu não conseguia simular algo que eu não entendia, algo que eu não conhecia. Então, ao invés de, como muitos autistas, eles usam conscientemente o masking para conseguir socializar, eu, como não conseguia usar esse recurso, eu me fechava e me bloqueava. Então, eu sempre tive essa dificuldade gigantesca no social. Quando me veio a ideia de fazer esse canal, eu mesma relutei, eu lutei contra essa ideia. Eu achava que eu tava ficando louca, porque um canal no YouTube para gerar exposição e ter que falar bastante não tem nada a ver comigo. Eu não gosto de de estar aqui falando, me expondo e tudo mais. Eu carrego ainda eu carrego ainda esse medo de falar que eu travo bastante, eu tenho muita dificuldade, então é muito cansativo para mim. Só que mesmo sentindo esse medo, mesmo ainda tendo essa relutância em falar, hoje eu me esforço muito para fazer isso porque eu descobri o poder que tem as palavras. Elas não são algo assim que tu joga ao vento por qualquer coisa. A palavra ela tem um poder. Eu descobri que colocada, uma palavra certa, colocada no momento certo, ela tem o poder de até mudar a vida de uma pessoa.
Então eu comecei a refletir assim de quantas palavras eu calei que poderia ter feito a total diferença na vida de alguém. Às vezes algo que a gente acha que não é nada, mas a gente expõe isso a uma pessoa e isso faz total diferença para ela, assim. Eu comecei a ter essa consciência depois que outras pessoas dirigiram palavras a mim e que foi mudando a meu modo de perceber o mundo, o modo de eu interagir e tudo mais. Então aos poucos eu fui conhecendo esse poder das palavras e a diferença assim que isso pode fazer na vida de alguém. Eu ainda carrego esse medo de conversar, esse medo de me expor. Eu acredito que o medo, ele nunca vai te abandonar, ele vai estar sempre ali querendo te... Ele vai estar sempre ali do teu lado. Só que eu aprendi que quanto mais medo a gente sente em fazer alguma coisa, mais importante essa tarefa ela é. Então eu vejo que agora o medo ele não é uma coisa para ser usada para me frear. Ele é uma bússola para me mostrar um caminho. Então eu tenho que usar esse meu medo, essa minha dificuldade para me impulsionar ao invés dele me frear. Ele é só um aviso que é para mim ter atenção redobrada, não que é para mim ficar paralisado. Às vezes a gente acha assim que todo o nosso trabalho assim não vai dar frutos, não vale a pena, mas é só de você saber que algo que você lutou para conseguir expor fez a diferença na vida de uma pessoa, isso já dá uma gratificação enorme, assim, no sentido de servir, de ser útil de ser útil, assim, no nosso universo, assim, sabe? Da gente conseguir impulsionar a humanidade, nem que seja um pouquinho para frente, assim, graças a uma palavra, assim, que a gente não calou, que a gente expôs com uma intenção verdadeira, assim. Eu sei que, assim como eu, muita gente tem dificuldade com a comunicação, tem dificuldade com a interação social. E antigamente eu me validava pelas coisas que eu não conseguia fazer. Então, às vezes eu tinha colegas que apresentavam o trabalho com uma facilidade gigantesca e eu não conseguia nem participar de uma conversa banal. Então, isso me chateava demais, que eu achava que essa incapacidade, ela me definia. Agora, hoje eu vejo que não, eu tenho outros tipos de habilidade que eu posso explorar. Eu, eu acho muito difícil que eu consiga fazer uma palestra pela minha dificuldade com os estímulos, vai ter muita interação, muita coisa, e vai me dar branco, eu não vou conseguir nem lembrar do que eu tava falando. Mas eu ainda posso escrever um livro, eu ainda posso escrever uma mensagem de incentivo para alguém que postou alguma coisa legal no Instagram, eu posso gravar um vídeo que, embora eu me atrapalhe muito, mas eu ainda consigo desenvolver isso devagarinho, com muita paciência. Então a gente tem outros meios de comunicação, outros meios de interagir com o mundo que não seja esse clássico de falar cara a cara e tudo mais. A gente tem outras formas de dar a nossa contribuição, de dar a nossa palavra, de não calar a voz que a gente tem no interior e ser útil para as pessoas. Eu não sei se talvez a mensagem que eu queira deixar para esse vídeo é que eu entendo o medo que muitas pessoas têm, assim, de se expor, de se expressar, porque eu sei da dificuldade enorme que é, que é conseguir fazer isso, a dificuldade, o medo da gente
que a gente tem de ser julgado, de mal interpretado por causa do jeito que a gente não conseguir se expressar direito. Então a gente tem esse medo muito grande. Só que eu queria deixar assim pra gente não se paralisar por esse medo, porque a nossa voz ela é importante e ela pode fazer total diferença na vida de alguém. Eu deixei para gravar uma parte do vídeo no final do dia, que é quando eu já tive o dia todo de, vamos dizer, de atividade e tudo, e isso vai me cansando. E esse cansaço faz eu ter, assim, essa rigidez do raciocínio, essa dificuldade de expressar, é, de falar e tudo mais. Então, era só para deixar registrado, assim, que a gente tem os nossos momentos, assim. Então, eu sei que agora tô mais cansada, não consigo interagir direito, mas isso não me define, assim. Eu consigo agora achar formas de, de passar assim, por essas dificuldades, de entender como é que eu funciono e conhecer os meus valores, as minhas virtudes e ver que essas dificuldades elas não precisam ser um limitador a uma coisa assim que eu usava antigamente eu usava para me bloquear, me reprimir e me fechar do mundo. Eu posso realmente tirar o melhor de mim de outras formas. Então, essa, isso eu queria mostrar assim como eu sou também em momentos assim mais tipo uma de uma rigidez mental maior. Então, aqui eu não vamos esconder nada agora. Vamos se abrir para o mundo e amar, nos amarmos do jeito que a gente é. Eu tive que encerrar as gravações por ontem e continuar hoje, que eu já tava ontem, tava muito cansada, não tava mais baratinando direito na cabeça, não tava falando mais nada com nada. Eu só queria agradecer a sua presença aqui no canal, que é muito importante para mim, me dá uma força, é incrível saber assim que eu tenho a sua companhia, tenho o seu tempo aqui dedicado a ouvir o que eu tenho a dizer. Eu quero pedir se essa fala fez sentido para você, que compartilhe para que mais pessoas se sintam acolhidas e representadas. Eu queria também deixar o gancho para o tema da próxima semana. No próximo domingo, dia 2 de abril, além de ser o aniversário do meu pai. Pai, eu te amo demais. Beijão grande. E também dia 2 de abril é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Então eu queria aproveitar esse dia para falar um pouco sobre as minhas características como autista, como cheguei a vamos dizer, esse diagnóstico, como o autismo ele se manifesta em mim. Então vou aproveitar e contar um pouquinho mais sobre mim. Então eu te vejo semana que vem. Um beijo grande no seu coração e até logo!